Bom dia, quinto ano. Tudo bom, amores? Então, estamos juntos em mais uma manhã de sábado, né? Para hoje, vocês irão utilizar o livro integrado, a página 63, tá? Não tem problema que as páginas anteriores nós não fizemos, porque é conteúdo novo, é um tema novo, né? Então, a gente vai deixar para ser trabalhado em sala, fazendo a explicação para vocês, tá? Então, vocês irão fazer a página 63, aonde está falando aí, ó, tirar de letra, infográfico, tá? E esse QR Code também, vocês vão acessá-lo para fazer esse joguinho aí sobre o infográfico, tá, meus amores? Então, é dessa página para baixo aqui só que vocês irão estar finalizando aí, fazendo a atividade. Essas questões acima aí, que é de responder, não façam, tá? Não será necessário. Depois que eu explicar o conteúdo, a gente vai estar fazendo juntos em sala de aula, tá bom? Então, o que vocês irão fazer nessa página aí que vai falar da parte ali, tirar de letra? Porque vocês já vão tirar essa atividade de letra, né? Vocês são muito espertos. E aí, vocês vão criar um infográfico. Olha lá, infográfico, né? Lembra que a prof já falou com vocês? Associem info, informação, gráfico. Gráfico, né? Que tá também passando, mesmo que seja um gráfico, ele não deixa de passar informação. Lembra que nós falamos também que o gráfico, ele tem o quê? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Certo? Vamos relembrar juntos? Linguagem não verbal. Quando que só tem imagens. Quando só aparece imagens, a gente utilizou o quê? Uma linguagem não verbal, porque não tem escrita. Linguagem verbal, né? Que são os elementos visuais aí que nós temos também. É quando eu tenho uma escrita, mesmo que sucinta. Lembra que nós falamos que para o infográfico, vocês têm que ter o quê? Passar as informações, ele tem que expor as informações bem claras e objetivas, certo? Para o leitor compreender o que ele está querendo passar. Então, para vocês fazerem esse gráfico, primeiramente, vocês irão aonde? No material de apoio de vocês, porque é lá que vai estar a folha que vocês vão estar criando o gráfico, tá? Essa folha aqui, ó, do material de apoio, tá vendo? Então, você já tem a imagem que você tem aí no seu infográfico. Aqui embaixo você tem o quê? Quadrinhos em branco. Vocês irão recortar essa parte aqui, tá? Desse quadrinho em branco. Recortem também, ó, bem bonitinho, com bastante atenção, cada quadrinho deles, tá? Por que eu tô pedindo para vocês fazerem isso? Porque vocês irão passar as informações do gráfico sobre essa imagem aqui. Lendo as instruções lá atrás, vocês irão colar esse infográfico, certo? Quem achar necessário fazer linha para ficar, né? Ah, prof, eu não consigo escrever sem ter a linha. Pode estar utilizando aí a régua ou o que vocês tiverem em casa para fazer as linhas na hora de colocar as informações sobre o gráfico, tá? Então, vocês destacaram essa página ó, do material de apoio, voltem lá na página 63, tá? Por quê? Primeira coisa, olha só, vamos ler lá. Destacar o material de apoio. Número 2, o pontinho aí. Você irá criar um título que deixa evidente o aspecto sobre a cidade que tem na imagem aí, cada um vai criar o seu, e que esteja relacionado a essa imagem, tá vendo? Que vocês têm aí do material de apoio. Observem ela e pensem, que título vocês podem criar para esse infográfico de vocês? Pensaram? Vão para a terceira, né, orientação. O texto escrito que vocês vão criar lá naquele quadrinho, tá? Naquele quadrinho em branco que eu pedi para vocês recortarem bem bonitinho, ó. Nesse quadrinho aqui, que é o texto que vocês vão estar criando, tá? Ó, 4 textos, né? 4 informações bem sucintas, mas que sejam claras e objetivas, tá? Então, ó, o texto de vocês, ele tem que ser escrito o quê? Com clareza e objetivo, ser objetivo. Sobre o que vocês vão estar colocando aí no texto? O comportamento das pessoas nas áreas públicas de uma cidade. Então, vocês vão observar a imagem e vão falar aí que informações vocês querem colocar sobre o comportamento das pessoas que estão na cidade,
que estão utilizando essas áreas públicas, tá? As áreas aí, observem aí, que são as áreas de lazer e também na questão dos pedestres. Lembram? Que é uma área pública também. Eu sou pedestre, mas eu estou caminhando ali, eu estou utilizando essas áreas públicas, tá certo? Pensaram nessas informações? Você vai pro quarto item aí, que fala: defina o objetivo do infográfico e o público leitor. Então, você pensou aí nas suas informações. Não precisa, façam tudo isso, gente, antes de vocês começarem a escrita, tá? Pensou nas informações? Pensa agora no objetivo que você está criando esse infográfico aí e que o público leitor, né, o leitor que for ler, ele irá compreender, tá bom? Quinto, orientação. Utilize os seus conhecimentos para escrever os textos. Então, em cima do que vocês conhecem, tá? Em cima do que vocês já viram, do que nós falamos, que nós conversamos bastante, desde a unidade passada, né? E nessa unidade, sobre o trânsito, pedestre, tá certo? Então, com seus conhecimentos, escreva aí os textos. Retorne nas atividades anteriores do capítulo, se necessário. Se você ficar com dúvida, eu não vou estar falando daquele assunto, mas eu não me recordo direito como que é. Então, o que vocês vão fazer? Folheiem o livro de vocês lá atrás das atividades anteriores, tá bom? Relembrou? Vão para a sexta informação. Para produzir um infográfico, você irá utilizar a sua criatividade para transmitir as informações coerentes e confiáveis ao leitor. Lembra que nós falamos que no momento da escrita, eu tenho que ser o quê? Coerente. Lembra que é a clareza do texto, que já entra ali em cima. Se você tem que ser claro e objetivo nas suas informações, você já está trabalhando a coerência, tá bom? Essa coerência entra também naqueles aspectos que nós vimos anteriormente aqui, nessa semana principalmente, sobre o quê? A repetição de palavras, os recursos que nós utilizamos para evitar elas, tá certo? Então, vocês viram o quê? Nós relembramos os pronomes, né? O uso dos pronomes. Relembramos também o apagamento, que é quando não se faz necessário, né, utilizar nenhuma expressão para que eu possa estar me referindo ao termo que eu estou falando, mas que a minha frase também não perdeu o sentido. Então, eu utilizo esse termo, o apagamento, tá certo? Além do apagamento, nós aprendemos também o que? Os sinônimos, que vocês gostaram bastante, que eu observei, que vocês fizeram até pesquisa online lá no dicionário. Dos sinônimos, que são o quê? As palavras diferentes, mas que parecem, né, com o mesmo significado. Tem o mesmo significado. Lembram? Casa, lar, cão, cachorro. Então, esses são o quê? Os sinônimos que vocês também viram. Então, vocês devem estar utilizando esses recursos para estar fazendo o seu texto o quê? Coerente. Depois, está pedindo para trocar o texto. Só que você não vai fazer essa troca porque a gente não pode estar junto agora, no momento. Então, você vai pedir para quem? Para quem está em casa com você. Que seja o papai, a mamãe, a irmã ou até o irmão. Você vai pedir para ele ler o seu texto, tá? Essas informações que você vai colocar no seu infográfico. Ele leu? Depois você vai lá no seu material de apoio e vai colocar as imagens para mim lá das escritas de vocês, que é no total de 4 quadrinhos, tá certo? Então, meus amores, não se esqueçam, terminando de fazer esse infográfico, não joga a folha fora não, tá? Eu quero ele coladinho lá no seu caderno de língua portuguesa, para depois, quando eu perguntar, né, ou melhor, eu recolher esse caderno, eu estar corrigindo essa atividade de vocês, tá bom? E também tirem a foto e me mandem, tá? Então, meus amores, bom final de semana e boa atividade para vocês!